Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião do nosso grupo de estudos da Comissão de Sucessões da OAB Barra da Tijuca. Hoje nós vamos falar sobre a resolução do CNJ 571 aplicada aos inventários. A doutora Juliana Carvalho, que é membro da nossa comissão, ela vai fazer essa exposição para a gente sobre mais um tema aí para agregar aos nossos estudos em direitos de sucessões. Então, assim, desejo um bom encontro a todos. As perguntas, o ideal é a gente sempre segurar para o final, para não travar, porque às vezes assim, é importante até às vezes a gente trazer alguma exposição ali no meio da reunião, porque está debatendo aquele ponto, mas às vezes a gente acaba travando, né, a apresentação e a exposição da pessoa. Então é importante a gente segurar, anotar as perguntas, no final a gente faz, e aí, conforme for, a Juliana volta nos slides para a gente poder apresentar uma questão, porque aí acho que a gente até flui melhor na discussão, né? E a gente não para a exposição dela, e aí todo mundo consegue tirar as dúvidas e colocar os pontos e trazer as questões e trazer os casos concretos, porque é isso que engrandece o nosso grupo de estudos, porque a gente está aqui para isso, né? Aqui ninguém está para ensinar nem para aprender, a gente está aqui para fazer uma troca de experiências entre todo mundo, e com um pouquinho que cada um sabe, a gente vai ajudando, vai agregando e faz um aprendizado bem legal. Então, doutora Juliana, está com a palavra. Agradeço aí a sua disponibilidade e o grupo é todo seu. Bem, boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui também sobre esse tema. E, apesar de não ser tão novo, tem algumas aplicabilidades que pode ser que alguém ainda não tenha encontrado no cotidiano, no dia a dia. Tem algumas coisas que eu realmente, assim, aqui eu ainda não peguei, mas é um tema que eu acho super relevante para a gente poder tratar aqui, até como a doutora Érica falou, para a gente ter essa troca de conhecimento, que é o que agrega muito o nosso grupo de estudos. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Estão todos vendo? Bem, nós vamos falar hoje sobre a resolução 571 do CNJ, né, aplicada aos inventários. E hoje nós vamos falar sobre os 4 assuntos que foram mais relevantes em relação a essa questão, que é o inventário com incapaz, a venda de bens do espólio, o inventário extrajudicial com o testamento e o reconhecimento do convivente como herdeiro. Eu trouxe, esses foram os 4 pontos que trouxeram relevância em relação ao inventário o inventário extrajudicial em relação a essa resolução. Vou trazer um passo a passo aqui, o que está disposto na resolução, para a gente poder ir conversando. Eu vou começar pela venda do espólio, porque aqui ele trouxe algumas questões bem específicas, né? A gente começa com a escritura pública, com um errozinho aqui, a escritura pública com a nomeação do inventariante, tendo que ter poderes específicos para venda, do bem, né? Além disso aqui também, tem que ter especificado na escritura da nomeação do inventariante a questão de me fugiu aqui, a questão de poder pegar em relação a valores de banco, que isso aqui eu vou retratar um pouquinho mais à frente, mas quero deixar que realmente isso aqui é de muita relevância, porque se não tiver, pode dar problemas futuros. Na própria escritura, ela tem que ter a descrição dos valores de todas as despesas do inventário. Isso aqui agrega a discriminação do imposto de transmissão, dos honorários do advogado, os emolumentos, tanto dos emolumentos notariais quanto os emolumentos registrais. Eu não sei se
aqui, em relação aos emolumentos registrais, a gente tem que ter uma visão de que, muitas vezes, para registrar a escritura, para registro, o cartório de registros, ele só passa o valor do registro quando a gente já está com a escritura de inventário em mãos. Então, a gente tem que ver isso aqui direitinho com o cartório. Se, por exemplo, a gente fizer aquela... já vai ter que ter a questão dos impostos, se levando os valores em relação ao imposto, os valores que já correspondem aos valores do inventário, se isso aqui, a gente já consegue o orçamento com relação a isso aqui nos cartórios. As despesas para a lavatura do inventário, e aí vai vincular, né, as partes, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tem que fazer a pesquisa de não contém disponibilidade em nome dos herdeiros e nem dos cônjuges dos herdeiros. E aí eu coloco também em relação até o meiro, seria interessante colocar essa... porque eu não sei se isso aí pode vir a agregar algum problema futuro, se não houver, apesar de que ele fala que só herdeiros e cônjuges, mas eu gosto sempre de pecar pelo excesso. Os valores dos emolumentos, né? Tem que fazer os orçamentos do cartório. A guia de imposto, eu coloquei uma observação aqui em 60 dias, porque aqui no Rio, quando a gente lança a guia, a gente tem 60 dias para pagar. E se esse imóvel não for vendido dentro de 60 dias para poder pagar essas despesas? Qual o problema que isso aqui pode ter, né? Garantia real ou fidejussória do inventariante. E tem um prazo de até 1 ano, e aí o bem alienado ele será informado a título de pagamento do imposto dentro da escritura do inventário. Eu coloquei aqui esses pontos de reflexão, que foi, como eu falei no início, né, o levantamento de valores de instituições financeiras. Esse tema aqui, apesar de que lá na resolução ele fala que existe a possibilidade de, na lavratura da escritura, colocar que vai ser possível a lavratura o levantamento dos valores, a gente tem que prestar atenção em como cada instituição financeira vem levando em consideração isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu já tive problemas com instituições financeiras que, mesmo tendo poderes para o inventariante sacar valores, ver extratos, as instituições, elas não têm, elas muitas vezes não passam se não tiver uma autorização judicial. Então, aqui eu já coloco que as instituições financeiras, elas precisam passar por uma atualização, digamos assim. Porque muitas vezes eles ficam engessados em relação à autorização judicial, sendo que nós temos vários regulamentos hoje que permite que o inventariante, com nomeação em escritura pública, ela tem fé pública, ela tem o mesmo peso. Então, assim, a gente ainda esbarra em relação a isso aqui. Ele fala também sobre a questão da garantia real. A garantia real, ela está atrelada a um bem imóvel, e aí eu já levanto aqui uma pulguinha em relação a isso aqui. Será que o inventariante, a depender, por mais que seja um inventário extrajudicial, que estão todos de acordo, ele vai querer colocar um bem dele como garantia em relação a isso aqui? E a resolução não fala sobre isso, mas uma coisa que eu creio que precisa estar atrelada a isso aqui também, é que, em caso ele dê a garantia de um bem, o cônjuge, no caso, dependendo do regime de bens, ele precisa assinar
em conjunto ali, autorizando essa garantia, porque, no meu entendimento, é que se o cônjuge não assine, isso aí é passível de discussões futuras também. Existe também a possibilidade da garantia fidejussória, e aí eu coloco uma outra interrogação aqui, que na resolução ele fala que a garantia, garantia real e fidejussória do inventariante. Será que o próprio inventariante ele vai poder dar essa garantia pessoal dele mesmo? E eu já li algumas reflexões, eu já li alguns artigos de alguns juristas e outros colegas, né, outras publicações, que pela letra da resolução seria possível. A guia de imposto, e aí, como eu já falei, né, a questão do prazo de pagamento do imposto aqui no Rio, que é de 60 dias, então, eu entendo que seria interessante apenas fazer a lavratura dessa escritura com todas essas informações, se já houver pelo menos não, se já houver uma certeza de venda desse bem. Se realmente eles já tiverem ali uma pessoa para comprar, porque se fizer isso aqui, passar os 60 dias e não efetuar o pagamento do imposto, a gente sabe os problemas que podem acarretar para os nossos clientes, né? Aí, como eu falei, o orçamento dos cartórios de registros e o prazo de conclusão, que tem que ser 1 ano. Então, quando ele fala aqui com prazo de conclusão de 1 ano, já está atrelado ao registro também do imóvel, o registro do inventário, né, no cartório de registro de imóveis. O Código de Normas do Rio, ele já trazia, né, a questão da venda antecipada dos bens do espólio. O nosso código, ele ainda está vigente, mas ele não foi alterado com base na resolução. A Corregedoria do Rio, ela ainda não fez essa modificação. Então, o que que diz, né, o que que ele vinha dispondo em relação, o que ele dispõe, né, em relação à venda antecipada dos bens de espólio, que é possível alienação por escritura dos bens integrantes do acervo hereditário, independente de autorização judicial, desde que dela conste o comprovante de pagamento com parte do preço, da totalidade do imposto de transmissão causa-morte sobre a integralidade da herança, ressalvados os artigos 669, inciso 2, 3 e 4 do CPC, e do depósito prévio dos emolumentos devidos para a lavratura do inventário. Então, a gente vê aqui que tinha uma certa diferença, porque eu acredito que os cartórios eles estejam cumprindo a resolução do CNJ, pelo que eu já conversei com alguns escreventes e com alguns tabeliãs em relação a isso, mas era possível, já era possível, de uma forma distinta do que está na resolução, essa venda aqui no estado do Rio. Com relação à questão da venda dos bens do espólio, são essas as disposições que tratam a resolução, e basicamente essas questões em relação ao prazo e a questão do imposto é o que me intriga mais. Então, são coisas que eu realmente, assim, eu ainda não peguei nenhum inventário que os clientes realmente tiveram a intenção de vender para poder pagar as custas do inventário, mas é um ponto de alerta em relação a esses dois pontos, como alerta para uma questão futura de ter ciência em relação a essas duas situações.
Agora a gente vai falar sobre a questão do inventário com menor ou incapaz. O artigo 12A da resolução, ele fala que o inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interesse de menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quião hereditário ou da sua ameação ocorra em parte ideal, em cada um dos bens e haja manifestação favorável do Ministério Público. Aqui a gente tem que levar em consideração essa questão aqui, que é em cada um dos bens. Então, se tiver 5 imóveis, um carro, independente do bem, tem que estar ali certinho a questão do quinhão, do menor ou do incapaz, porque senão não vai passar, porque o Ministério Público com certeza vai barrar. Dentro dessa questão, vem a presença do Ministério Público, né? E aí foi necessário o Ministério Público do Rio fazer uma resolução, que eu coloquei aqui, né? Que é a resolução 2633, de novembro de 2024, e ela só veio a ser publicada depois que teve a presença de uma comissão também, que mandou um ofício para o Ministério Público para poder tentar resolver isso aí. Se vocês lerem depois o corpo da resolução, vai ser mencionado lá que foi a Comissão de Advocacia Extrajudicial em Cartórios da OAB, da seccional, que teve aí também uma participação em relação a essa resolução. Na resolução, ele trata o passo a passo em relação a como que vai funcionar esse procedimento. Eu me recordo que quando a resolução 571 ela foi publicada, a gente ficou em dúvida em como seria o procedimento, porque lá não mencionava se seria o envio do ato da minuta, se seria escritura, como que faria, até porque se fosse o envio da escritura e tivesse algum problema, teria que retificar quantas vezes fosse necessárias. Então, na resolução ela veio falando, né, que após a minuta ser concluída ali pelo escrevente ou pelo tabelião, ela deve ser enviada para o Ministério Público, para o setor competente do Ministério Público, para ser analisada. Nessa resolução, eles também falam da criação de um sistema integrado entre o Ministério Público e os cartórios, mas eu hoje não tenho conhecimento de que isso já esteja em tramitação, mas também eles falam que enquanto esse sistema não tiver sido implementado, que vai ser fornecido pelo próprio Ministério Público para o setor ali competente da parte fonológica, o envio de um e-mail. Então, vai ter e aí eles vai ter esse envio de e-mail entre o cartório e o Ministério Público com a minuta, com toda a documentação anexada do procedimento ali para ser avaliada. O Ministério Público ele vai ter o prazo de 15 dias, ele vai abrir um processo administrativo ali no setor para analisar essa documentação. Caso haja necessidade de correção a se fazer, o Ministério Público vai devolver para o tabelião, que terá o prazo de 15 dias também para poder fazer as correções necessárias e devolver para uma nova apreciação do Ministério Público. Caso não seja cumpridos os requisitos, o Ministério Público ele vai se opor à lavratura da escritura. E aí, ele se opondo à lavratura da escritura, o inventário, pela via extrajudicial, ele não vai poder ter seguimento. O parágrafo 3º desse artigo, ele fala que, né, que a eficácia da escritura pública do inventário com interesse
interessado menor ou incapaz, dependerá da manifestação favorável do Ministério Público, devendo um tabelião de notas encaminhar o expediente ao respectivo representante, que foi o que eu falei, né? Eles têm ali o passo a passo de como que vai funcionar toda essa tramitação. E aí nós passamos para a questão do testamento. Aqui ele fala, a resolução ela trouxe o artigo 12b, que fala em autorização do inventário e partilha consensuais promovidas extrajudicialmente por escritura pública, ainda que o autor da herança tenha deixado o testamento. E ele elenca quais são os requisitos. Os interessados estejam todos representados por advogado devidamente habilitado, ou seja, a gente sabe que muitas vezes a gente abre um testamento e um ou outro. Eu já tive situações dessa, em que um dos legatários, eles não aparecem no processo para se manifestar. Então, havendo uma situação semelhante, não vai ser possível levar o inventário para a via extrajudicial depois de registrado o testamento. Exista expressa autorização do juízo sucessório competente em ação de abertura e cumprimento de testamento, válido e eficaz em sentença transitada em julgada. Todos os interessados sejam capazes e concordes, e no caso de haver interessados menores ou incapazes, sejam também observadas as exigências do 12A da resolução que eu acabei de mencionar aqui. Nos casos de testamento inválido, revogado, rompido ou caduco, a invalidade ou ineficácia tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado na ação de abertura e cumprimento do testamento. Então, tem que cumprir todos esses requisitos aqui para que o testamento, após o registro do testamento, siga para o inventário extrajudicial. O Código de Normas aqui do Rio, ele também já tratava sobre isso, mas de uma forma um pouco diferente. O artigo 446 do Código de Normas, ele fala, né, que diante da expressa autorização do juiz sucessório, nos autos da apresentação do cumprimento de testamento, válido e eficaz, sendo todos os interessados capazes e concordes, ou havendo incapazes, seja observado a seção seguinte, porque tinha uma questão aqui que falava sobre o inventário com incapaz também, poderá ser um inventário realizado por escritura pública. Será permitida a lavratura da escritura de inventário nos casos de testamento revogado ou caduco, segundo avaliação prudente do tabelião, ou quando houver decisão judicial com trânsito em julgado declarando a invalidade do testamento. Com a resolução, ela fala que, nesses casos de testamento revogado ou caduco, vai ter que ter a sentença transitada em julgado. Aqui no Código de Normas do Rio, ele falava que o tabelião poderia fazer essa avaliação, né? E aí, com a aplicabilidade da resolução, isso já não é mais possível. Nas hipóteses previstas do parágrafo anterior, o tabelião solicitará previamente certidão de testamento e, constatada a existência, disposição, reconhecimento de filho ou qualquer outra declaração irrevogável, a lavratura da escritura pública ficará vedada e o inventário deveria ser feito judicialmente. Sempre que o tabelião tiver dúvida a respeito do cabimento da escritura de inventário e partilha, nas situações que estiverem sob seu exame, deverá suscitar dúvida ao juiz competente em matéria de registros públicos. Então, a gente já tinha essa possibilidade da lavratura de inventário, desde que o testamento tivesse sido cumprido na via judicial, mas tinha essa questão aqui da avaliação
do tabelião em relação ao revogado ou caduco, o que diferencia aí em relação à nova resolução. Acabou que ficou aqui, né, tinha também essa questão do inventário e partilha de menor, já aqui no Código de Normas também, e ele falava, né, quem havendo herdeiro menor é incapaz, a lavratura da escritura de inventário e partilha, que não obedeça em relação a cada um dos bens, o respectivo quinhão ideal, fica sujeita à autorização judicial prévia. Então, aqui no Código de Normas do Rio, ele fala que se quiser fazer com a partilha desigual, já precisava de autorização judicial. E é basicamente isso que a resolução vem falar também, que se houver a partilha desigual, vai ter que ir pedido para autorização judicial. E por último, e não menos importante, falar sobre a questão do reconhecimento do convivente como herdeiro. O artigo 18 da resolução, ele fala o seguinte, que no inventário extrajudicial, o convivente sobrevivente é herdeiro quando reconhecida a união estável pelos demais sucessores. Isso aqui não tem o que se questionar, porque isso aqui já era aplicado, e a gente não... Se os herdeiros, os demais sucessores estão ali reconhecendo, não tem o que falar. Agora, essa segunda parte aqui, ela é bem importante, porque ela fala assim, ou quando ou quando for o único sucessor e a união estável estiver previamente reconhecida por sentença judicial, escritura pública ou termo declaratório, desde que devidamente registrado nos termos do artigo 537 e 538 do provimento 149 do CNJ. E aí eu trago algumas informações para vocês em relação, consta no provimento. O artigo 537 e 538, ele fala sobre a questão do registro da união estável no RCPM, né? A questão do registro. E o artigo 537, ele fala exatamente o seguinte, é facultativo o registro da união estável prevista nos artigos 1723 e 1727 do Código Civil, mantida entre homem e mulher ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Aí a gente questiona o seguinte, aqui fala que desde que devidamente registrado nos termos do artigo 537 e 538. Mas aqui, no provimento, ele fala que o registro é facultativo. Eu acho que... deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Partilhar aqui a outra tela, para vocês verem a resolução. Tá. Não sei por que não está indo, mas tá. Depois eu mando a resolução lá no grupo para vocês verem. Então, o que que acontece? Aqui na resolução, ele fala que é facultativo. E o artigo 538, ele fala da questão do termo declaratório. O termo declaratório de reconhecimento e dissolução da união estável consistirá em declaração por escrito de ambos os companheiros perante o ofício de registro civil de pessoas naturais, de sua livre escolha, com indicação de todas as cláusulas admitidas nos demais títulos, inclusive a questão do regime de bens
e de inexistência de lavratura de termo declaratório anterior. Só que tem dois pontos aqui de relevância em relação a essa questão do termo declaratório. O parágrafo 3º desse artigo, ele fala que, por ser facultativo, o registro do termo declaratório, ele dependerá de requerimento conjunto entre as partes. Ou seja, o inventário, as pessoas fizeram o termo declaratório, mas ali, por ser considerado facultativo, eles optaram por não fazer esse registro. E, posterior a isso, aqui a resolução fala de uma obrigatoriedade. E se o companheiro, depois do falecimento do outro, quiser fazer esse registro, o provimento impede, porque ele diz que tem que ter o pedido em conjunto para poder fazer o requerimento. E o parágrafo 7º desse mesmo artigo, ele fala que a certidão, porque depois que lavra essa declaração, vai ser emitida uma certidão. A certidão de que trata o parágrafo 1º desse artigo é título hábil à formalização da partilha de bens realizada no termo declaratório perante órgãos registrais, respeitando, porém, a obrigatoriedade de escritura pública nessas hipóteses. Ele fala aqui em relação a esse termo ser levado ao registro de alguns bens, e em relação a bens imóveis também, e aí eu levanto essa questão aqui, porque na resolução ele fala sobre a obrigatoriedade em relação a esses bens estarem, a escritura, tanto a escritura, sentença, quanto a escritura pública, o termo declaratório, estejam registradas no cartório de registro de pessoas naturais. E isso aqui pode vir a ter um conflito entre essas duas. Eu entendo que isso aqui gera um conflito entre as duas normas. Bem, essas eram as disposições que eu queria trazer. Estou aberta a perguntas e a debates. E se tiver algum colega que já tenha passado, né, por situação semelhante dentro do que eu trouxe aqui na resolução, fiquem à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, de estar tratando sobre isso. Não é um tema com muita coisa a se falar, né? Mas é um tema que eu entendo ser importante para a nossa atuação aqui. E devolvo a palavra para a doutora Érica. Obrigada, Juliana. Sua exposição foi ótima. É sempre importante a gente trazer aqui essas questões do extrajudicial, né? Até como eu estava falando lá no início da nossa reunião, o doutor Michel também trouxe no nosso último grupo de estudos essas questões do extrajudicial. E aí eu volto até aquele ponto importante que você trouxe do ofício que a Comissão de Advocacia Judicial da seccional expediu para o MP para trazer esse esclarecimento. E aí é onde a gente vê a importância, né, do trabalho da comissão como um todo, nesse trabalho que a gente tem mesmo do nosso dia a dia, onde a gente pode observar essas questões e fazer essas solicitações através da OAB. Então, isso que você trouxe é um grande exemplo. E a nossa atuação no extrajudicial, ela ainda está engatinhando muita coisa. A gente tem um leque de opções, mas a gente ainda não consegue utilizar todos. A gente tem essa barreira das instituições, né? E deixa eu só admitir aqui a... Ai, gente, peraí, me atrapalhei. A gente tem que... Me perdi.
Vou passar a palavra para o doutor Michel, para depois eu fui atender aqui admitir a pessoa na reunião e perdi o fio da meada. Então, doutor Michel, está com a palavra. Oi, boa noite a todos. Você estava falando sobre as instituições, a resistência das instituições financeiras, né? Isso aí. É isso aí, que a gente precisa, é uma coisa que a gente também precisa trabalhar, e aí talvez até através mesmo da OAB, a gente pedir para oficiar ao Banco Central para poder conversar com todas as instituições, mas isso aí é um trabalho que a gente mesmo, nós advogados, precisamos fazer esse levantamento, precisamos conversar mesmo entre nós, ver a dificuldade que cada um está tendo, para a gente poder alinhar um memorando e passar esse ofício para a OAB com a autorização dele, e a gente. Isso é importante, porque isso traz muitos ganhos para a gente, como profissional mesmo, né? O doutor Cláudio Bordalo, que era o presidente da época lá da Comissão de Advocacia Extrajudicial, isso para ele, na carreira dele, é um ponto excelente, porque ele também ele já tinha essa experiência dele como tabelião substituto. E aí ele foi ao Ministério Público, ele levou ofício, ele foi despachar, ele fez reuniões, ele conversou. Então, assim, são pontos que a gente precisa também fomentar e a gente entender que a gente, como parte da nossa instituição, principalmente aqui na comissão, e aí é por isso a importância das comissões temáticas da OAB, que não é só apenas para a gente fazer as palestras, né? Mas para a gente poder também fomentar a advocacia como um todo, levantando as questões importantes, debatendo esses pontos e trazendo eles para a discussão. E é isso que vai engrandecer a nossa advocacia e fortalecer a nossa própria instituição, né? E a gente consegue ali, através da instituição, levantar os pontos com os órgãos públicos e que possam facilitar aí a nossa atuação. E aí, no extrajudicial, que a gente está precisando dessa visão e desse trabalho mais forte, porque é o que está facilitando a nossa vida, porque dependendo do judiciário em si, está o caos, a gente sabe que está o caos. Então, o judicial por isso hoje... que Pode falar. Não, desculpa. É por isso, assim, na última aula, no nosso último grupo, eu até pontuei que, assim, que eu sentia um pouco de falta dessa atuação da OAB fazendo essa ponte entre a gente, os cartórios e outras instituições para a gente poder ter mais acesso em relação ao que realmente as resoluções, os provimentos trazem para a gente, porque muitas vezes a gente tem esse entrave. Então, mas a OAB, ela precisa saber o que está acontecendo também, né? E aí os advogados em si, que têm que sentar e conversar e falar sobre as dificuldades que a gente está enfrentando e passar isso para a instituição, porque também não tem como eles saberem todos os pontos que são enfrentados, as dificuldades. Então, nós, principalmente nós, que fazemos parte das comissões da OAB, é importante a gente levantar, pontuar e levar isso para as presidências para a gente poder ver as possibilidades de ofício. Entendeu? Então, e essa eu acho a mais importante atuação da comissão, é justamente nesse trabalho social que a gente pode fazer e que ele vai servir para alavancar toda a advocacia e facilitar o nosso trabalho. Isso eu acho mais importante de um trabalho de uma comissão. Então, Michel? Voltando. Doutora Juliana, parabéns pela palestra, tá? Foram exposições muito esclarecedoras, bem pontuadas, muito claras para elucidar esses assuntos para a gente. Eu queria só fazer uma observação com relação à venda do espólio. Eu anotei aqui, com relação à simulação dos registros, você consegue fazer essa simulação no site do RI Digital, tá? Hoje, RI Digital, antigo registradores, né? O ONR, e você tem essa função de simulação de registro. É um registro bem genérico, tá? É um registro bem genérico, ele coloca como se fosse para compra e venda, negociação de compra e venda, mas você consegue ter uma simulação ali, tá? E aí seria você juntar as informações ali mínimas para você conseguir esse documento, né? Que aí você teria um documento para simulação, poderia ajudar. Com relação à garantia real, né? Você disse que ele está ligado necessariamente ao imóvel, né? A garantia real ali, a gente pode falar de, além de hipoteca, né, que seria do imóvel, também de penhor,
né? Então, poderia se fugir um pouco só do imóvel, né? De gravar o imóvel, e realmente, como você falou, está muito solto, está muito aberto, né? Como que vai se dar essa garantia, né? Vai ser no próprio ato da compra e venda, porque você teria que fazer uma constituição de uma garantia hipotecária. Isso você faz através de uma escritura, você precisa ter toda a documentação, né? Se for uma hipoteca do imóvel, tem que levar registro, essa hipoteca, vai ter que levar registro. Então, realmente tem muitas questões aí que estão abertas e que acaba prejudicando a prática do negócio, que serviria para facilitar, né? Você alienar o imóvel com a pendência do inventário, acaba ficando ali letra morta, porque na prática, como vai ser, né? Igual você falou também sobre a questão da garantia fidejussória, né? Tá bom, ele mesmo poderia, porque fala do inventariante, dele próprio, né? Dando a garantia. Ele poderia ser o fiador. A letra do artigo da resolução, ela deixa isso, essa incógnita, se pode ou não fazer. A forma com que está escrito é interpretativa, né? Uhum. Ele seria o fiador, né? Da própria vantagem, não seria exatamente para ele, né? Porque seria para os herdeiros também, para viabilizar o inventário, mas realmente foi um questionamento bem pertinente. Com relação ao pagamento prévio do inventário, da venda de espólio, eu entendo que não necessariamente a resolução do CNJ ela revoga as disposições do Código de Norma Estadual. Em alguns pontos da leitura, você consegue verificar um embate. Nessas situações onde você tem ali normas contraditórias, né, ali não tem dúvida nenhuma, a gente tem que levar em consideração o CNJ. Né? Agora, quando tem uma brecha, eu entendo que ainda se poderia aplicar ali o Código de Normas da Corredoria Estadual. Não, mas eu não falei que foi revogado, eu só falei que assim, pelo que eu conversei com alguns escreventes, eles estão aplicando a resolução, mas não realmente. O Código de Normas, o nosso Código de Normas, ele está plenamente válido. Porque acaba que eles vão utilizar o CNJ, a Resolução 35, mas vão deixar de utilizar a disposição do Código de Normas. E a questão do depósito prévio, eu acho delicada. Acho delicado a questão da venda do imóvel de espólio, não se recolher o depósito prévio, porque é como se você estivesse pagando, você tem que pagar a escritura antecipadamente. E isso é uma norma da Corredoria. Quem vai fiscalizar o recolhimento desses emolumentos e os repasses é a própria Corredoria do Estado. Então, eu acredito que o tabelião que não se ater às normas do Código de Normas, ali conjunta com a Resolução 35 do CNJ, ele pode acabar incidindo aí numa infração ao nosso Código de Normas. Então, eu entendo que a questão do depósito prévio tem que ser observada, sim, que eles não poderiam deixar de recolher esse depósito prévio. Entendimento meu. Né? Na prática, não sei, não cheguei a viabilizar uma estrutura do espólio. Estou até com um caso que talvez eu vou ter que fazer, né? Aliás, vai ser uma opção de utilizar, não sei como é que vai ser, mas, enfim. E aí, com relação ao testamento, né, a alteração da resolução 571, a resolução 571 que alterou a resolução 35, para mim eu achei uma baita regressão, porque a gente tinha a possibilidade de se lavrar o inventário com a análise do tabelião de um testamento revogado ou caduco, e agora para reconhecer a revogação do testamento, você precisa ter a sentença com trânsito julgado, dizendo que aquele testamento não tem validade, não tem ineficaz, não tem validade, enfim. Não tem validade, entraria no mérito da questão da invalidação, correto, mas a eficácia, né, por conta da revogação, não faz sentido. É o próprio tabelião que faz, que lava o testamento, é o próprio tabelião que revoga. Caduco, o imóvel, o único imóvel do testamento foi vendido, foi alienado, não existe mais aquele imóvel para partilhar. Por que o juiz vai ter que olhar isso, analisar isso para registrar o testamento e autorizar o inventário extrajudicial?
Na verdade, a ação de registro de cumprimento do testamento, para mim, é uma formalidade absolutamente desnecessária, porque eles não analisam nada. Eles veem escrito, no caso do testamento particular, tem uma validade maior, né? Você teria uma importância maior. Agora, no caso de um testamento público, eles simplesmente olham o testamento, tá, o testamento, tá, apresenta o original, tá tudo certo, tá registrado, cumprido, pode fazer lá. Não tem análise do teor do testamento, não tem análise se porventura se ultrapassou a disponível, não existe essa análise, isso é tabelião. Então, por que o tabelião não pode simplesmente olhar o testamento revogado, né, e, do critério dele, ele seguir o que dispõe o nosso Código de Normas estadual? Aí, nesse ponto, eu já entendo que o tabelião não poderia aplicar o Código de Normas estadual, porque existe ali uma disposição expressa no sentido de exigir o cumprimento do testamento revogado, entendeu? Pô, para a gente é péssimo isso. Para a gente é péssimo. Dificultou, burocratizou um negócio que não precisava. É isso. É basicamente isso. Parabéns pela exposição. Tá? Foi muito rica. E eu vou deixar espaço para os colegas falarem, senão eu ficar falando demais. Obrigada, Michel, é Michel. sempre maravilhoso te ouvir, Michel. É, Pode complementar, Juliana. ele sempre traz muita informação. Eu anotei essa questão aqui da ONR para não deixar passar em branco. Eu sempre falei, né, que o Código de Normas do Rio, ele sempre veio trazendo muitas evoluções para o nosso trabalho, para quem trabalha com cartório em geral, seja na questão de inventário, seja na questão de um registro de imóveis, ele sempre ele sempre veio à frente de muita coisa. E, infelizmente, isso é uma coisa também que a gente tem que começar a debater com o próprio CNJ, que eles deixam muitas incógnitas, e aí acaba que eles, eles vão fazendo resoluções para tapar buracos das resoluções anteriores. E aí uma coisa que é para ser simplificada vira uma coisa absurda, porque a gente vai ter que pegar, fazendo aquele cata, né? A gente cata um regulamento aqui, a gente cata uma outra normativa aqui, e acaba gerando uma confusão, que é justamente essa questão da garantia em relação à venda do imóvel, de imóvel do espólio, que ficou muito em aberto. Então, assim, provavelmente, daqui a pouco, como vai havendo, até assim, eu entendo que o tabelião ele pode até não querer lavrar essa escritura por não saber como vai funcionar esse procedimento passo a passo, por causa dessa incógnita. E aí a gente vai, provavelmente, daqui a pouco, ter uma outra resolução para falar especificamente disso aqui. E isso é ruim também, né? No mais, agradeço todas as tuas disposições e eu concordo com relação à aplicabilidade do nosso código, sim. E aí vai levar em consideração realmente o entendimento de cada tabelião, mas não deixou, em hipótese alguma, não foi revogado, né? Então, está válido, a gente vai aplicando o que tem ali a norma e tentando utilizar da melhor forma possível todas. Eu acho que era a Daniele, né? Daniele, Que só estava com a... pegar o gancho do Aham. que você falou, todas essas resoluções que eles vão levantando, é igual a legislação, né? O nosso país ele é terra das legislações, né? Civil law, mas é law para tudo que é lado, porque nós temos leis maravilhosas, mas para a gente poder tentar efetivar uma determinada questão, eles criam uma outra lei para poder efetivar e acabam criando buracos, acabam criando brechas. E eu acho que o que falta muito na nossa legislação é a efetividade em si, porque a gente já tem muita coisa boa, a gente já tem muita legislação que ela precisa só ter a força do judiciário para ser aplicada e parar com esse negócio de ficar inventando. Não, tem esse problema aqui, aí vamos inventar uma outra resolução, eles inventam um outro problema. Então estampam um buraco e abrem outro. E é isso que a gente vê todos os dias. Era só essa pontuação. Doutora Daniele? Esquece doutora, né?
É a Dani mesmo. Não, é só complementando a história do Código de Normas, assim, antes de fazer a minha pergunta, é para isso que seriam importantes ainda mais as comissões, né? Porque o nosso Código de Normas aqui do Rio, ele é tão moderno, né, que o que acontece é que houve um retrocesso, sim, como o doutor Michel falou, e aí seria interessante, talvez, fazer um trabalho nesse sentido de levar até talvez o CNJ, fazer uma pressãozinha, porque isso abarrota ainda mais o judiciário, porque é mais uma ação de abertura, cumprimento, registro de testamento necessário, né? Quando a gente já tinha um código de normas super moderno e super ágil nesse aspecto do eixo judicial, aí vem esse código, a resolução 571 e atravanca, né, e atrasa tudo. Mas, enfim, aí o papel das comissões de advogados fazerem trabalhos e fazer sugestões de ajuste para ver se a gente consegue mudar alguma coisa, seria bem interessante. A minha dúvida é a seguinte, eu acho que, não sei, a resolução é tão nova, e a resolução do CNJ também, do MP, aliás, do Rio, é tão nova, mas a minha dúvida é a seguinte, até para os colegas em geral, não só para a doutora Juliana, parabéns pela exposição, que foi muito boa, mas é o seguinte, alguém já leu a íntegra dessa resolução 2633? Porque a minha dúvida é a seguinte, caso o MP se oponha, uma dúvida minha particular mesmo, você recorre para quem? Assim, porque eu já tive tantas experiências complicadas com o MP, e acho que às vezes a participação do MP, não nesse caso específico, mas em algumas outras ações, é tão, assim, com todo o perdão da palavra, mas desnecessária. E eu fico com receio, assim, de que se ele implica e se opõe, eu recorro para quem? Atravanca meu inventário Vai extrajudicial ter com que o ir para o menor, com o judiciário. incapaz? Alguém já pensou nisso? Alguém sabe? Sim, sim. Eu já, assim, eu nunca peguei nenhuma situação, né, como essa. É, e aí é mais uma ponta solta, né, de toda essa situação. Mas, assim, é, vendo que a situação da oposição, eu vislumbro que se ele se opor, não tenha outra possibilidade a não ser recorrer para o judiciário. Porque é meio solto, né? Assim, eu estou perguntando porque eu não li na íntegra a Sim, resolução sim. 2633. Então, fica assim, tá, você se opôs, o MP se opôs. Às vezes, uma oposição sem nenhum sentido, como às vezes acontece em algumas manifestações, né, em ações judiciais, assim, isso aí a gente faz como, né? Assim, na prática, como é Eu que a acho, gente eu acho faria? que como a gente, eu acho assim, pode ser que como a gente tenha também tem ali um tabelião envolvido, né? Tem um cartório de notas. Pode ser que dentro dessa oposição, como você falou assim, não é uma oposição dentro daqueles critérios que está na resolução, o tabelião venha a suscitar dúvida, a levantar dúvida também. Eu entendo que existe essa possibilidade também. Mas, independente disso, também a suscitação de dúvida, ela vai para o juiz de registros públicos, né? Vai depender de cada caso, né? Porque envolve o menor, provavelmente vai ter, o Ministério Público vai ser chamado também. Mas a gente tem que ter, a gente tem um grupo de estudos de direito notarial e registral, que eu falo muito isso, a gente tem que passar a não ter medo de fazer nós, advogados também, suscitação de dúvida, porque isso vai gerar jurisprudência para a gente poder utilizar futuramente. Então, eu entendo que a gente também possa vir, além do tabelião, o advogado que está ali atuando, ele possa vir também a suscitar dúvida, se realmente for um caso de oposição que não esteja no rol. E aí, no caso de estar no rol, e se vier a fazer uma correção daquela, porque não foi lavrado ainda a escritura, é uma minuta. O tabelião ele pode fazer as correções ali e enviar de novo. Será que se manter novamente essa oposição é viável? Então, eu entendo que a gente pode fazer também essa suscitação de dúvida. Perfeito. Doutora Roberta, Está sem está áudio. mutado.
Oi. Quer deixar o Michel falar primeiro, que eu acho que ele vai responder a questão do MP. É isso, Michel? Não sei. Não sei se eu vou responder. É que a Dani falou uma coisa super interessante. Se o MP travar, o que a gente faz, né? Além de Não sentar, faz, né? chorar e perguntar por que que não, e pensar por que que não cobrou mais. Eu ia sugerir justamente isso, o procedimento de dúvida. Só que o problema é que a dúvida é um procedimento administrativo que é julgado como um procedimento judicial. Entende? Então, tem um juiz titular da vara de direitos públicos, uma única vara, e um procedimento que é administrativo que demora igual um processo judicial. Então, acaba que você não tem um meio eficaz de você reverter esse posicionamento do MP. Na verdade, você poderia, né, o tabelião ele tem essa autonomia para começar, para responder para o MP. Tá? Então, autonomia, o MP colocando exigências, o tabelião ele pode responder cumprindo as exigências ou não podendo cumprir as exigências, de fato, não vai conseguir fazer. Né? Agora, realmente, você poderia ter uma instância superior ali do Ministério Público para recorrer dessa negativa. Só que eles ali restringem unicamente a participação na instância inferior ali e de uma única promotoria para responder aquilo e acabou. Se ele falar não, é não. Né? Esse é o meu receio, esse é o meu problema, entendeu? Porque às vezes todos nós aqui já atuamos com algum inventário com menor, pelo menos judicial, e ações também cíveis, e às vezes vem umas promoções que, assim, são completamente... Só que a gente está com um juiz ali, entendeu? Que vai acatar ou não. Agora, no procedimento extrajudicial, que tem essa resolução agora, que é super nova, mas que está incompleta, e você fica assim, mas se eu puser, como é que faz, né? Esse é o Eu meu receio. acho que eu poderia fazer, de repente, porque aí vai ser remetido para o judicial. Né? Teria que seguir o procedimento judicial. Deixa abrir o procedimento judicial, mas não dá prosseguimento no inventário judicial. Você já peticiona no processo para o juiz autorizar a fazer o inventário judicial. Porque justamente quando você tem uma partilha desigual, você precisa ter essa autorização do juiz, necessariamente. Então, se o MP ele negar e for para o judicial, você já se antecipa e fala, olha, o MP negou, eu quero uma autorização para levar ao judicial. E aí você vai fugir, vai ter, logicamente, uma demora, porque vai lidar com o processo judicial, mas, com certeza, você não vai ficar distrito ali ao processo judicial de inventário. Você consegue voltar para o extrajudicial, entendeu? Mesmo que tenha uma partilha desigual. Eu acho, na prática, muito difícil do MP dar essa negativa. Tá? Pelos contatos que eu estou tendo, né, dos casos que eu fiz com o MP, eles não estão aprofundando muito, entendeu? Eles estão dando o aval, tá a partilha igualitária ali, não tem nada exorbitante, eles dão autorização, e é rápido. Então, eu acho difícil essa hipótese, mas se acontecer, a gente teria esses meios. Procedimento de dúvida, eu acho que demoraria mais do que você ir para o judiciário e pedir autorização para voltar. Ou então mesmo pedir para o tabelião fazer esse retorno e ir lá despachar com o Ministério Público, porque isso eu acho extremamente importante. Isso. A gente ter esse contato direto, até nos próprios procedimentos judiciais, a gente sabe que às vezes vem aí promoções que a gente fica, meu Deus do céu. Mas se a gente for lá, quando o processo bater no Ministério Público, se a gente for lá bater na porta do promotor, eu acho assim, despachar, para mim, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu acho extremamente importante no processo. Ainda que seja difícil a gente chegar nas partes, né, principalmente num juiz, mas você está ali sempre despachando, e explicando e pontuando, porque às vezes eles passam ali en passant mesmo, só olham e se desatentam para algum detalhe importante, que se você for lá despachar diretamente, acho que facilita. Eu acho que assim, essa questão do despachar, quando a gente achar que alguma coisa possa fugir da normalidade, a gente nem deixa, a gente já vai lá, mete a cara e despacha, porque eu acho que dá uma facilitada na vida, sempre despachar, eu acho isso importante. Aí, queria só fazer um complemento ao que a doutora Juliana falou, sobre o advogado suscitar a dúvida. Né? Você, obrigatoriamente, você tem que levar para o tabelião ou para o registrador suscitar, né? Então, ele suscita... Mas eu falo assim, da gente não deixar passar, porque muitas vezes o advogado ele fica... eu falo que assim,
cada caso é um caso, mas a depender da situação, se você achar necessário fazer isso, que você entre mesmo com o procedimento de dúvida. É o tabelião que vai mandar, ou no caso do registro de imóveis, é o registrador que vai mandar para o juiz, mas muitas vezes a gente deixa passar e aquilo ali pode gerar, como eu falei, né, entendimentos para que outras situações não venham a acontecer, e quando você levar esse procedimento para o cartório de novo, você já tem aquela decisão ali e fala, ó, aqui já tem uma decisão favorável em relação a esse sentido. Porque é um processo administrativo, como o Michel falou, né? Um processo administrativo judicial, então acaba demorando e a gente deixa de fazer com receio justamente de demorar mais. É o cliente, né? Acaba que a gente fica preso à vontade do cliente. Não. Porque às vezes ele vai Isso aí não preferir por tem- outro caminho, ou de repente pagar um valor que ele não deveria pagar, fazer um ato a mais que não deveria fazer, né? E acaba que a gente fica preso realmente. E a gente, eu acho interessante também a gente abrir um canal junto à corregedoria também, porque o que acontece? Hoje, o Código de Normas, ele restringe a consulta à corregedoria aos delegatários e alguns órgãos de representação, tá? Ele não possibilita, em tese, ao advogado individualmente fazer uma consulta, tá? Então, abrir essa possibilidade também para a gente seria excelente, porque a gente tem muitas dúvidas individuais que alcançam a todos os advogados. Não necessariamente a gente vai precisar de um grupo para fazer isso, ou o órgão representativo, né? A gente teria esse acesso, igual o tabelião tem, igual o registrador tem, individualmente. Eu acharia importante também ter esse acesso. Roberta ainda tem Roberta, Eu gostaria sim de falar, vou tentar ser bem breve. Agradecer a Juliana. Vocês falaram sobre corregedoria, suscitar dúvidas, e aí eu também queria dizer que recentemente eu dei um Google e coloquei o nome de uma tabeliã, porque eu estava tentando achar uma palestra dela. E aí eu vi uma advogada de Volta Redonda que fez uma reclamação na corregedoria, porque acho que foi mais ou menos em 2021, porque o referido cartório disse que ela não podia assinar uma determinada escritura de inventário pelo notariado, porque ela era uma advogada de Volta Redonda. E eu achei muito legal. Ela poderia ter simplesmente ido para outro cartório, talvez ela até tenha feito isso, mas ela registrou essa reclamação dela e, assim, no mínimo, uma dor de cabeça para a pessoa do cartório que tem que responder aquele ofício, a gente dá. Então, eu achei interessante, me deparei com isso, achei o link da palestra, mas também achei isso e pensei, poxa, mais uma possibilidade que nós podemos fazer. E queria compartilhar também o que o Michel falou sobre o hack do testamento. Realmente são só verificados os requisitos extrínsecos, né? Porque recentemente chegou para mim um caso de legado, mas eu só estou representando só uma legatária, tá? E o hack do testamento já aconteceu. E agora a gente pediu a conversão para o extra, autorização para o extra, né? E aí, quando eu fui preencher a guia da Cefaz, dá para ver que teve violação à legítima, ameação dela, isso tudo. E aí eu estava vendo, fazendo as contas, e aí eu pensei assim, desculpa até se não for uma dúvida muito inteligente, mas eu pensei assim, cara, se nenhum herdeiro falar, se nenhum legatário reclamar, fica por isso mesmo a questão da disponível, né? E agora a Michel falou isso, deles só olharem as formalidades, né, a solenidade do testamento, aí veio o meu pensamento, que eu até comentei com meu esposo, falei assim, fica tudo por isso mesmo, se for todo mundo no amor, todo mundo feliz, que já recebeu um imóvelzinho, todo mundo é legatário, ninguém quer nenhuma briga, né? E nesse caso também, aí eu queria saber se vocês já passaram por isso, o hack do testamento foi finalizado em 2011. Na época, não tinha possibilidade de se realizar o inventário extrajudicial ainda com testamento. Então, a sentença desse testamento não vai ter autorização. Já aconteceu isso com vocês? De fazer um inventário extrajudicial com testamento que foi aberto antes, logo, não tem a autorização expressa do juiz? Não? Depois eu conto se foi tranquilo. Eu entendo que você teria que pedir de qualquer forma autorização, né?
Não sei se Michel, vou botar a reclamação de você. não sei se o próprio você conseguiria reabrir o próprio processo e conseguir essa autorização, né? Ou abrir uma ação, um pedido, um alvará, né? Pedir uma Eu ia autorização para o falar juiz separada, alvará. Eu enviei a documentação, né, para o cartório que geralmente eu trabalho, estou aguardando o feedback deles, mas já estou me antecipando aqui, porque a nossa vida é essa, né? Prever problemas. eu acho que o alvará Obrigada, judicial, gente, por me ouvir. ele supriria também. Até essa questão que você levantou da diferença, né, na legítima, eu estou atuando num processo de anulação de inventário e a parte, né, era a esposa e uma filha. E aí a parte não levou para o inventário a meação. Ela já entrou como herdeira, como se ela ainda tivesse direito a metade, o imóvel era dela e do marido, então ela excluiu a meação dela, como se não existisse, e ela entrou para herdar a metade do marido. E, e o cartório liberou, não sei como, até sei mais ou menos, mas enfim. E muito claro na guia da Cefaz, né, o que ultrapassou da cota, né, o valor que eles cobram de ultrapasse, tudo muito claro na escritura, e passou assim, sem a cliente entender que ela estava sendo lesada. E aí, quando ela veio me procurar por um outro problema, que ela fez esse comentário, eu falei, não, você foi lesada aqui. Você foi lesada em 25% da sua legítima, porque ela já tinha meação. A outra metade era integralmente sua. E aí a gente teve que entrar com essa anulatória, assim, tudo muito claro, numa escritura muito mal feita, mas assim, passou como excesso, né? Pagaram a guia de excesso e ninguém falou nada. Eu não sei se quando fosse fazer o registro do imóvel, se o registrador ia implicar. Porque a gente tem problema, a gente passa tudo, mas quando chega no registrador as coisas travam, né? A gente sabe que o registrador é pedra no sapato. E aí, nesse caso, seria até uma salvação para ela, se tivesse chegado a esse ponto, se o registrador iria suscitar, porque foi como se ela tivesse aberto mão da parte dela, então seria uma doação, teria que incidir o imposto da doação, né? Mas é isso, dependendo da escritura, ultrapassou a legítima, está na guia da Cefaz, se ninguém falar nada, realmente passa. Realmente passa. E a Doutor questão Carlos? a questão do testamento, a maioria das, assim, a não ser que a pessoa ele esteja muito atenta, quase ninguém faz impugnação, né? E ele passa mesmo. Não tem. Tá com a palavra, doutor Carlos. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Carlos. Eu acho que eu já tenho alguns colegas que me conhecem aqui. Eu já estou aparecendo lá na Comissão da Barra. Estou muito feliz de estar aqui. Eu só queria levar um ponto que talvez vai trazer um pouco de dor de cabeça, mas é sempre bom a gente ter uma dor de cabeça antes do cliente. Eu já tive problema no RGI, no inventário que eu não fiz, em relação à afronta legítima que todo mundo deixou passar na escritura. E foi uma dor de cabeça imensa. Eu tentei alegar que o registrador não tinha competência para ficar averiguando isso, mas ele me falou que a questão do RGI é que ele tem o princípio da continuidade, que é aquela escadinha que tem na matrícula. E a escadinha dessa matrícula ela era muito bem detalhada para o meu azar e deu problema na legítima da escritura, que graças a Deus não fui eu que fiz. Mas o meu ponto é, o que eu percebo no direito de família, no direito das sucessões, a gente tem que tomar muito cuidado para deixar o cliente totalmente consciente do ato que ele vai fazer. Se está todo mundo de acordo, dá um jeito de fazer um termo, dizendo que todo mundo está consciente do que está fazendo, entendeu? Para não cair para você no futuro como uma tecnia do advogado que causou a anulação daquela escritura. Porque no futuro é muito fácil culpar a gente. Sendo que na reunião lá todo mundo estava com pressa, é sempre assim, né? Todo mundo estava com pressa, achou que a escritura se assinaria em 30 segundos, que é na cabeça do cliente. Né? Com todo respeito, eu também sou cliente, eu entendo que a gente quer pressa,
né? A gente não entende os meandros da lei, que é muito complexa, porque tem muitos direitos envolvidos, esse que é o problema. E a gente tem um problema que talvez vai chegar, vai ser embarcado no novo Código Civil, e já está acontecendo, que eu tenho alguns contatos com alguns professores no IBDFAN, e o protocolo de gênero ele está afetando as escrituras, por questão de coação e informação na relação da mulher na assinatura de escrituras. A mulher alega numa ação de anulação que ela não foi devidamente informada de todos os atos e consequências da escritura que ela está assinando. Então, vem esse negócio de renúncia, doação, aquela escritura que é assinada na correria, e depois vai tudo parar no judiciário, com base no protocolo sobre perspectiva de gênero com anulação. Estou com um problema desse também, Carlos. Entendeu? Então, Dessa alegação aí. o que está acontecendo? Eu ando percebendo desde do Estatuto da Pessoa com Deficiência que o processo contencioso, o processo administrativo, ele vem sendo afetado por questões existenciais. Então, a gente tem que tratar isso com o cliente. Não adianta a gente falar que é só número e papel. Ele tem que estar consciente do que ele está assinando. Porque, senão, dependendo da vulnerabilidade da pessoa, ela tem o direito de anular aquilo tudo e acabou. Perfeito. Vem conversa. Não adianta vir com CPC, não adianta vir dizendo que a escritura é um ato formal, imutável, perfeito, instrumento. Não adianta. Não adianta. A questão é existencial, ela está afetando as escrituras. Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Isso já está acontecendo comigo. Eu tenho muito cuidado quando o cliente vem com muita pressa para resolver as coisas para cima de mim. Eu explico, coloco no papel, mando e-mail, mando ele assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele foi informado de tudo aquilo que está acontecendo. Ah, mas eu quero abrir mão porque a gente sempre se amou, são 10 irmãos, aquela história, né? Todo mundo vai renunciar em favor da meeira. Ó, assina um termo aqui, dizendo que você foi orientado pelo advogado, aqueles 200 considerando que foi orientado. Diz até o dia, né, onde estava chovendo, estava sol, não sei. Porque depois ninguém lembra de nada. É sempre assim, ninguém lembra de nada. Perfeito, é isso aí. Entendeu? E eu fico muito preocupado porque eu vejo, não estou fazendo um choro aqui não, mas eu vejo que hoje em dia o advogado é a parte mais vulnerável na justiça e fora dela, que é o primeiro a apanhar. Não sei se vocês se sentem assim também. Sempre. Entendeu? Não sei se vocês se sentem assim também. É muito difícil. Então, eu estou com um cliente amanhã que ele está numa execução, foi informado, ele está falando como se a execução fosse minha. Mas tudo bem. Então, para vocês entenderem como é que eles veem. Às vezes, eu acho que o que falta na nossa correria é a gente entender como é que o cliente enxerga isso tudo que a gente está falando. Entendeu? A gente vem com muita técnica, com normativa, CNJ, CPC, mas eles entendem isso de uma forma diferente. Tem que ter uma filtragem mais objetiva. Olha só, você está assumindo essa responsabilidade. Está tudo bem para você? É isso? Olha só, você está renunciando, você não pode voltar atrás. Não existe arrependimento em renúncia. Porque o que eu mais vejo é gente me ligando, falando que se arrependeu de ter assinado uma coisa que eu nem estava lá. Entendeu? Aí você fica naquela, você vai criticar o colega? Eu aprendo muito com o médico. O médico não critica o colega nem se você botar uma arma na cabeça dele. É uma elegância, assim. Psicólogo não critica colega, nem se você torturar a família dele, ele critica o colega. Então, assim, a gente também tem que. Aquela coisa, a gente às vezes entra numa de ser engenheiro de obra pronta, olha, eu faria diferente, e não sei o quê. Só que às vezes você vê que o colega estava atuando num processo de 10 anos atrás. E 10 anos atrás não tinha aula prática, 10 anos atrás não tinha grupo de estudo. Então, era guerreiro, era a era dos guerreiros, assim. Você não sabia o que você estava fazendo. Entendeu? Não tinha troca de debate saudável como a gente tem hoje em dia, que você
conversa com o colega, e o colega, olha, estou passando por isso, estou passando por aquilo, às vezes todo mundo está passando pelo mesmo problema, e a gente consegue chegar numa solução ao mesmo tempo. Então, o meu ponto é, só para finalizar, a gente tem que entender a questão técnica, mas a gente tem que ter certeza que o cliente está entendendo tudo que a gente está falando. Mesma coisa procedimento de dúvida. Às vezes o cliente entra num afã de achar que o procedimento de dúvida é a espada de São Jorge que vai resolver a situação dele. Aí você tem que falar, olha só, isso aqui vai demorar muito. Então você não pode chegar em agosto, 29 de agosto, e dizer que está com pressa. Que de repente a coisa não saiu nem dos caninhos lá do... Entendeu? Então, e às vezes ele realmente, como o doutor Michel fala, às vezes o cliente tem outra maneira de resolver isso, ele paga porque ele tem dinheiro. Também tem isso, a gente tem que levar em consideração isso. A gente tem que chegar para o cliente e falar, olha só, você tem dinheiro para fazer isso? Às vezes o cliente fala, tenho. Dói para você? Você vai ter algum problema? Às vezes a gente acha que o cliente vai pagar uma multa de excesso de partilha no ITCMD, ele vai matar a mãe. Tem cliente que fica surtado, realmente. Vai dar um excesso de R$ 500, o cara passa mal, fica transtornado. Mas tem cliente que não, assim, não, tudo bem, vamos embora. Tipo, ele assume aquela. Depende muito. Então, eu acho que o melhor, eu sei que a gente está na correria todo dia, eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente tem, pelo menos, a moda agora é prompt de comando, né? A gente tem que ter alguns prompts para conversar com o cliente. Olha, daqui para frente não dá para voltar atrás. Tudo bem para você? Entendeu? E põe no papel, né, gente? Assina, ó, termo, não vejo nenhum problema com termo. Acho que todo profissional autônomo e liberal, toda profissão tem que ter uns modelos de termo de ciência, termo de responsabilidade, termo de não sei o quê, termo de acordo, termo de desinteresse no acordo. Né? Aí você coloca o cliente ciente, capaz, né? Que não tem isso, pleno de suas faculdades civis, não sei o que lá, disse que vai abrir mão de tudo. Tudo bem. Falei muito, né, gente? Desculpa. Até no pula-pula das crianças tem, né? Termos de ciência, de responsabilidade. Então, a gente tem que ter o nosso também. Mas tem que ter, gente. Tem que Doutora ter. Roberta, Porque senão, depois a gente cai naquela. Como é que é? Perda de uma chance. Agora a moda é essa. Já tem isso. Ó, gente, vamos lá, para a gente finalizar, doutora Roberta. Não, eu acho que eu ergui sem querer, desculpa. Cliquei aqui, não é nada não. Obrigada. Então, gente, acho que o assunto foi bom. É bom assim, quando o assunto rende, né? Quando vai puxando, vai puxando, vai puxando. Eu acho assim, eu acho que desse encontro aqui que a gente faz, esse final, esse bate-papo, o mais rico de todos, né? Porque cada um vai trazendo um pouquinho da sua experiência e aí vai agregando para todo mundo, né? Então, gente, gostaria de agradecer muito a doutora Juliana pela exposição de hoje, né? A todos os presentes que aqui tiveram, acompanhando aí, depois de um dia de trabalho, a gente ainda se dispor aqui a estudar, isso é extremamente importante. Quem puder abrir as câmeras aí para a gente poder tirar a famosa fotinho. Hoje eu estou no computador, eu consigo tirar, só não consigo ver todo mundo, gente. Eu não sei por que eu não. Não entra todo mundo. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Ué, gente, cadê? Cadê vocês? Achei. Vamos para o primeiro print. Gente, quem puder abrir o microfone para já aparecer na primeira tela, porque eu tô com. Na minha primeira tela eu tenho duas pessoas que não estão. Então, se puder dar um olho no microfone, a pessoa já aparece na tela e já facilita. Vamos lá. Olá. Rapidinho. Lá em exibição, tem como você, Oi. quando você clica em exibição, Já tentei, o meu não abre. Não tá. abre. O teu abre de todo mundo? Se o teu abre, você tira daí. Eu O meu acho não que abre. temos quantos? Tem 15? Não, tem alguns que não abriram a câmera, mas. 15. Mas se não, aparece aqui. todo mundo? Porque no meu só aparecem 9. O meu tem 12. Ah, então já melhora, né? O meu tá com 12 não? aqui. São duas Porque, na telas. verdade, tem 14 pessoas, porque eu tô com duas contas ligadas, aí por isso que uma tá com a câmera fechada. Então, todo mundo Na sorrindo. dúvida das dúvidas, eu tiro uma e você tira também, que aí a gente vê. Tá bom.
Tirei uma. Ih, gente, espera aí que travou. Gente, olha só, estou com o computador novo. Não, não me ajustei com ele. Juliana, tira aí e depois a gente vê como é que fica. Tá, vou Não tirar, deu vai. certo aqui, não. Foi, Foi? foi. Então, Daqui tá a ótimo, pouquinho eu gente. mando lá. Tá bom, gente. Muito foi. obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa E aí depois eu noite. vou botar lá Tchau, no tchau. grupo Boa a ata noite. da reunião e as Ok. outras discussões que a gente teve para a gente poder finalizar. Tá bom, gente? Tchau, Vai, tchau. Um abraço, bom Obrigada. descanso Boa a noite, todos. gente. Tchau, Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. É. Tchau.